Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, essa aula tem como objetivo mostrar para vocês como é que eu gero números aleatórios aí no Excel, tá bom? E números aleatórios ele poderia ser utilizado aí amanhã ou depois em um sorteio, em uma rifa. E como eu recebi muitos, mas muitos pedidos mesmo sobre eu refazer um vídeo de 2013 a respeito de loterias, então eu venho por meio dessa aula aí, que já está praticamente disponível aí na plataforma da Udemy em um dos cursos de Excel que eu leciono, ensinar para vocês como é que eu gero esses números. Então no caso aqui, eu tenho praticamente pronto da Loto Fácil, eu vou mostrar para vocês como é que eu montei isso daqui, tudo bem? E não vai ter problema, não vai ter nenhuma dificuldade. Caso vocês não saibam, eu já acertei 14 números duas vezes na Loto Fácil, mas o objetivo praticamente dessa aula não é o me gabar com os meus ganhos nas loterias. E assim, Loto Fácil é uma das mais fáceis modalidades que existe nas loterias da Caixa, mas não é a mais fácil, e dependendo de como chegar esse vídeo para vocês aí, dependendo do feedback que vocês me derem, eu continuo falando mais a respeito desse tema. Então, se você está vindo até essa aula, se você chegou nessa aula através do YouTube ou através dessa plataforma da Udemy ou outra plataforma aí que eu ensino cursos, esteja muito bem à vontade, mais do que muito bem à vontade. Espero que você aprenda o conceito e amanhã ou depois consiga utilizar aí nas suas necessidades, sejam elas pessoais, individuais, extracurriculares ou, por que não, até mesmo profissionais. Tá bom? Sem delongas, vamos que vamos. Não, eu tô fácil, rapidinho, para explicar para vocês. São 25 dezenas, ou seja, 25 números para serem sorteados. E o valor mínimo da aposta atualmente é de R$ 3. Na época que eu jogava bastante, eu acho que era R$ 1, R$ 1,50, não passava disso. E você precisa escolher 15 números, ou seja, você precisa escolher dentre 25 números, você precisa escolher 15 números. E se vocês acertarem, se você acertar os 15 números, você ganha a premiação máxima. A premiação máxima ela varia praticamente de R$ 500.000 até mesmo R$ 5 milhões. Dessas 25 dezenas, 15 você pode escolher. E por que você pode escolher 15? Porque o valor mínimo dessa aposta é de R$ 3. Ah, mas se eu quiser escolher mais números? Em uma próxima aula eu posso explicar para vocês quanto que você paga para escolher mais que 15 números, ou seja, 16 números. Pensando bem, já vou falar agora. Então, no passado, você pagava entre 1,50 para escolher 15 números, e atualmente, hoje, já em 2024, na verdade, desde o ano passado, você paga R$ 3 pelo valor da aposta mínima. 16 números, ou seja, escolhendo um número a mais, você já paga 48. Mas vamos ao que interessa. Então, se você escolheu 15 números e esses 15 números, dentre esses 25, foram sorteados, você ganha a premiação máxima, que costuma ser na média de R$ 500.000 até R$ 7 milhões. As últimas premiações elas estão na casa de 1.700.000 até 5 milhões. Aí esse valor é dividido pela quantidade de acertadores, de ganhadores. Tudo bem? Então, esse prêmio 15 ele varia nessa faixa aí que eu falei para vocês, de R$ 500.000 até 7 milhões. Já o prêmio de 14 pontos, se você acertar 14 pontos nas 25 dezenas que foram sorteadas, 15 que você jogou, você pode ganhar aí praticamente de R$ 700 até R$ 2.000, tá bom? Já para acertos de 13 números, se você acertar 13 números, você automaticamente vai receber um prêmio fixo no valor de R$ 30. E se você acertar 12 números, você vai receber um prêmio fixo no valor de R$ 12. Acertando 11 números, você já vai receber um prêmio fixo de R$ 6. Mas com o tempo eu explico melhor isso para vocês. Vamos ao que interessa. Então, para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui essa primeira guia aqui, ó, essa primeira planilha de nome Loto Fácil. Vou clicar com o botão Ctrl e vou arrastar aqui para cá. Nada mais fiz do que uma cópia. Por quê? Como é que eu montei essa planilha?
Então vou vir aqui, ó, eu vou deletar aqui em cima, tá bom? Deletei, vou fazer a ordem de processo de aprendizado inverso. Então digitei 1 e 2, seleciono 1 e 2, venho aqui nesse cantinho onde está esse quadradinho e deixo o meu cursor do mouse ficar essa cruz aí, ó. Aí eu arrasto até 25. Por que até 25? Porque são 25 dezenas, tá bom? Aí nós vamos utilizar essa função aqui, ó, chamada aleatório, tá bom? Então o que que eu fiz aqui, ó? Vou deletar aqui, ó. Opa, deletei aqui. Aí eu vou digitar igual aleatório, aperto o Tab ou se não digito inteiro e posso dar Enter. Antigamente se fazia necessário fechar parênteses, hoje não precisa mais, eu posso só dar um Enter e ele automaticamente vai fechar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou arrastar esse número até aqui. O que que eu fiz aqui embaixo? Então, esse N nada mais é do que os números, ou seja, do 1 ao 25, aleatório ele vai transformar do 1 ao 25 nesses números entre aspas quebrados, fracionados. Na verdade, se formos analisar bem, ele começa do zero e termina até o número 999, ou seja, números únicos dentre esses valores, até do 0 a 1. A faixa aqui tem do 0 a 1 de números, entenderam? Seguindo aqui, eu escrevi aqui, ó, números gerados. Então, aqui eu coloquei uma outra função, uma outra forma que chama ordem, tudo bem? E na verdade, o que que essa função, o que que essa fórmula faz? Ela pega esses números aqui aleatórios e ela vai colocar na ordem qual foi o primeiro menor entre eles, tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, vou deletar todos esses daqui. Então, deletei todos esses daqui, tá? Então, apaguei, belezinha? Não tem nada ali. Eu venho aqui igual, mostrando para vocês, ó, ordem, já aperto o Tab, o número é esse daqui. Aí eu vou colocar ponto e vírgula e ele vai iniciar daqui e finalizar aqui. Só que antes de eu dar um Enter, eu vou vir aqui e apertar a tecla F4 para travar nesse range, nesse intervalo. Então, só tomem cuidado, porque se vocês estiverem no notebook de vocês, laptop, ou se vocês estiverem usando um teclado USB, corre o risco da sua tecla F4 ela só ser ativada se você clicar ou apertar uma tecla antes. Essa tecla nós costumamos chamar de assistente de função, ou seja, uma tecla auxiliar, que por sua vez costuma estar com as siglas RN, LN ou FN, na cor azul, laranja ou uma outra cor qualquer. O que essa tecla, aproveitando o conhecimento mais, ela te possibilita? Ela te possibilita ativar a segunda, terceira ou até mesmo se a tecla tiver uma quarta função. Então, se você está no teclado convencional, se você está lendo lá em cima F4 e não tem nada, é só você apertar ele. Agora, se tem mais uma ou duas opções, aí você tem que usar essa tecla auxiliar, que na maioria dos casos é chamada de LN, FN ou RN, tá bom? No meu caso aqui, um notebook, vou apertar FN mais o F4. Então eu travei aqui e eu também vou travar aqui. Aí eu aperto Enter. Prontinho. Venho aqui, seleciono. O que eu vou fazer? Eu vou até aqui. Se você quiser, você pode, mas o ideal é você ver até aqui, porque como eu falei, esse tipo de modalidade, no caso da Autofácil, nas loterias, são 15 números que você pode selecionar. Ah, mas eu quero selecionar 16, tá? Se você selecionar 16, como eu já falei previamente, ao invés de você pagar R$3, você vai pagar R$48, e a cada número a mais que você seleciona, um exemplo, eu quero fazer um jogo 16, você pode vir até aqui e vai gerar números aleatórios. Posso fazer até 17, 18, 19. O máximo que você pode fazer é até 20. Selecionar 20 números dentre as 25 dezenas. Se eu não me engano, se você selecionar 20 números, você vai pagar mais do que R$40 mil. Então vamos manter aqui os nossos tradicionais 15 números. Tudo bem? Então, praticamente,
os números já foram gerados de forma aleatória. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui embaixo eu coloquei uma formatação condicional, que no caso eu vou deixar para uma próxima aula, de como eu fiz essa formatação condicional, e vocês também podem fazer aí. Lembrando que eu vou deixar essa planilha aí prontinha, aí vocês podem baixar aí pela plataforma ou por onde, no caso, eu disponibilizar o link, tá bom? Então assim, eu poderia vir aqui em dados e eu poderia vir aqui, ó, atualizar tudo. Toda vez que eu aperto aqui, está atualizando aqui. Eu não sei por qual motivo ele não atualizou os números, mas a maneira mais fácil que eu tenho falado para os meus alunos nos últimos anos é simplesmente apertando a tecla Delete em qualquer outra célula vazia, que automaticamente ele já recalcula o que está aí na sua planilha, ou em outras palavras, ele atualiza. Tudo bem? Então assim, nossa, tudo que está aqui então realmente está aqui, pintadinho de roxo? Sim, tudo que está aqui. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e deixar esses números de uma forma ordenada, crescentemente. Então eu poderia fazer aqui e fazer venho aqui na página inicial, classificar, filtrar, classificação personalizada. Eu não vou fazer aqui porque assim, toda vez que eu apertar Delete, ele vai atualizar e ele vai sair da classificação personalizada de A a Z, se eu fosse escolher, ou do menor para o maior. Então o que eu vou fazer? Eu já vou deixar uma função, uma fórmula que automaticamente me possibilita deixar esses números gerados aqui em ordem crescente. Então aperto menor, dou um Tab, no caso a minha matriz vai ser essa daqui, e eu posso colocar assim, ó, ponto e vírgula 1, que vai ser o meu primeiro menor número dentre esses daqui. Então se vocês analisarem aqui, o meu primeiro menor número é o número 6. Eu vou apertar Delete aqui, ó, e ó, agora nós temos um número 1 aqui, ó. Vou apertar Delete novamente, temos o número 2 aqui em cima, e vou apertar Delete mais uma vez, ou seja, meu primeiro menor número nesses que foram gerados é o número 1. Vou fazer algo mais bonito. Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, Ctrl C, S, clico aqui, clico na barra de fórmulas, dou um Ctrl V, e aqui assim eu vou colocar o 2, que nada mais é do que o segundo menor número nesse range de números gerados. Vou dar Enter e aqui automaticamente apareceu para mim já nessa ordem. Então, menor número, se eu olhar aqui, o primeiro menor vai ser o 2, o segundo menor número vai ser o 3. Vou apertar o Delete para gerar outro. Opa, vamos ver se é isso mesmo. O primeiro menor número, o segundo menor número. Só mais uma vez, pessoal. Apertei Delete, continuou o primeiro menor número, o segundo menor número. Como eu sou teimoso, vamos mais uma vez. Olha lá, ó, o primeiro menor número é o 2, o segundo menor número é o 3. Eu poderia estender isso até o 15, só que eu vou fazer de uma maneira mais fácil, para ficar show e vocês economizarem tempo. Aqui está 1, ao invés de deixar 1, eu vou clicar nessa célula, porque na célula C1 eu já tenho o valor 1, então eu dou Enter. A hora que eu pegar, travar isso daqui, vou apertar Fn F4, no caso de vocês dependendo, só F4. Vou travar esse meu range, que começa aqui no C4 e termina no Q4. E eu quero que esse C1, que é aqui, seja destravado. Dei o Enter. Se eu clicar aqui, vier com o meu cursor do mouse até aqui e arrastar, automaticamente está pronto meus números em formato crescente. Ou seja, em outras palavras, aqui estão esses meus números gerados em uma forma ordenada do menor para o maior, ou em outras palavras, de forma crescente, tá bom? É isso, pessoal. Antes que eu me esqueça, eu deixei uma cerejinha do bolo aqui. O que seria essa cerejinha do bolo? Essa função somar produto, abre parênteses mod, abre parênteses C4, Q4, ponto e vírgula igual a 2, o que ela faz? Ela vai contar aqui para mim quantos números, vamos lá, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ela vai me contar quantos números ímpares tem. Então, o que eu vou fazer? Eu posso deletar e digitar novamente, mas para a aula não ficar extensa, simplesmente copiem essa fórmula aqui, tá bom? Na verdade, ao invés de pegar o C4, eu já vou mudar um pouco essa fórmula. Eu vou pegar ele daqui, ó, da forma crescente. Não importa se vocês forem pegar daqui ou daqui. Eu já vou deixar a planilha disponível para vocês de uma maneira mais bonita, mais certinha aqui. Então, eu vou pegar do C6 até o Q6. Prontinho. Aí eu vou dar Enter. Aí para ficar mais bonito ainda, aqui eu vou colocar imp, significando ímpares, e aqui eu vou colocar par, significando a quantidade de bolas pares. Então aqui nesse range, automaticamente esse 7 ele está me dizendo que nós temos 7 bolas ímpares aqui. Vamos confirmar? 3, 5, 13, 17, 19, 23, 25. Contagem aqui embaixo 7 e aqui 7. Para mostrar o ímpar ou par automaticamente, eu coloco igual, faço 15. Por que 15? Porque é a quantidade de números mínimos que você seleciona na Lotofácil e paga R$3. E se eu estivesse fazendo jogos com 16, eu faria 16 menos esse resultado e assim sucessivamente. Então 15 menos o que aparecer aqui. Do Enter. Então o que ele acabou de recalcular e falar para mim? Ele fala que nesse range de números gerados, que nada mais é do que esse daqui em formato crescente, está me dizendo que eu tenho 10 bolas ímpares e 5 bolas pares. Vou começar a contar pelos pares. 1, que no caso aqui é o 6, 10, 14, 16 e 24. Eu tenho 5, ou seja, 5 bolas pares e 10 bolas ímpares. Vou deixar para a próxima aula como eu faço a formatação condicional, ou seja, os números que forem sorteados automaticamente serem pintados, preenchidos na cor que você desejar aqui. Só que antes de encerrar a aula, já me perguntaram como é que eu faço para pintar a cor da planilha aqui embaixo. Muito simples, ó. Ambas estão na cor roxa. Quero pintar, suponhamos, de verde. Botão direito do mouse aqui na planilha desejada. Eu venho aqui em cor da guia e eu vou colocar verde. Prontinho. E é assim que se faz. Gente, um grande abraço. Lembrando que essa aula ela teve como objetivo, há muitos e muitos pedidos mesmo dos alunos, eu refazer uma aula que eu fiz lá em 2013. Tem muita gente que já copiou essa minha aula de 2013, replicou em vários canais e infelizmente fazer o que? Não deram crédito para mim, mas tranquilo. O importante é disseminar o conhecimento, é espalhar o conhecimento. E o que eu desejo para vocês, o que tem de diferente dessa planilha, versão 2024, para a planilha de 2013, de 11 anos praticamente atrás, é que essa eu coloquei aqui uma ordem automática através dessa fórmula, para deixar em formato de ordem crescente. Ensinei como pintar a guia, ensinei como distinguir automaticamente quantas bolas pares e quantas bolas ímpares, ensinei como se faz para copiar uma planilha, na verdade duplicar uma planilha, e em uma próxima aula prometo para vocês que eu vou mostrar para vocês como é que eu aplico uma formatação condicional para que os números gerados aqui automaticamente sejam pintados e preenchidos aqui. Um grande abraço. A única coisa que eu peço para vocês antes que eu me esqueça é que se vocês ganharem algum dinheiro com essa loteria, vocês lembrem de mim. Mas o lembrar não é, nossa, aquele cara que me ensinou, o professor Armando que me ensinou. Lembrar aceito vocês transferirem de 15 a 20% para mim, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí em uma próxima aula.